Olá, estamos aqui para mais um podcast, ProsperaCast, episódio 2. E aqui a gente tem um convidado ilustre, Diego Maia, em tom de despedida, indo embora. E é um prazer, Diego, ter você aqui participando no início desse projeto que a gente está tendo aqui. Tem já uma lista de participantes. Hoje nós estamos aqui direto do Facebook, mas o projeto é para a gente transmitir pelo Facebook, Instagram e depois ainda compartilhar, YouTube, né? E compartilhar nos aplicativos de podcast. Diego, eu quero que você se apresenta para a galera aí. Enquanto você vai se apresentando, eu vou compartilhar isso aqui no Instagram. Beleza, pessoal. Boa noite a todos. É uma satisfação poder participar aqui do ProsperaCast, é isso, né? ProsperaCast. E que seja realmente um podcast maravilhoso. Muitas pessoas irão passar por aqui. Hoje eu estou estreando o ProsperaCast. Que responsabilidade, hein? Meu Deus. Thiago, quem não me conhece ainda, eu sou o Diego Maia. Vim da cidade de Pimenta Bueno. Morei lá por muito tempo, desde a minha infância até o ano de 2007. 2007 eu vim aqui para Cacoal e construí boa parte da minha história aqui na cidade de Cacoal. Cacoal, sem sombra de dúvidas, é uma terra de oportunidades. Quando eu cheguei aqui, eu encontrei as portas fechadas em vários veículos de comunicação. Fui trabalhar como garçom na rodoviária, lanchonete Capital do Café. Que ano que era isso? Era em 2007, no começo de 2007, 2007. Né? Eu sempre fui aquela pessoa assim, eu não queria ficar dependente da minha mãe e do meu pai, tinha que trabalhar, né? Aos 13 anos eu já comecei a trabalhar e quando cheguei em Cacoal, como eu não encontrei vaga em rádio, em TV, eu fui trabalhar como garçom na lanchonete Capital do Café. Aí passou um tempo, recebi uma oportunidade para ir trabalhar na Rádio Rondônia. Eu saía de casa, eu morava ali na garagem da Eucatur e ia até a Rádio Rondônia. A Rádio Rondônia, quem não conhece, estava situada onde é hoje o Cacoal Shopping. Né? Antiga Rádio Rondônia. Andava bastante, viu? Era mais ou menos 1 hora. Eu saía 11 horas de casa e chegava lá meia-noite. Aí entrava meia-noite e até 5 horas da manhã eu fazia a mesa, sonoplasta e de 15 em 15 minutos falava a hora certa. Aí passou um tempo. No segundo mês eu já fui fazer as férias do Aristeu Borchat. Depois fiz as férias do Adailton Friesman. O que o Adailton Friesman está fazendo pra gente aqui? Rapaz, diz ele que tá fazendo um peixe, né? Diz ele que tá fazendo um peixe, o homem entende do assunto. Entende, de pescar e de fazer o peixe depois. Ele é o cara. Aí, na Rádio Rondônia, fiquei lá há cerca de 2 anos. Da Rádio Rondônia, em 2009, aí eu recebi um convite do Valdeci para ir trabalhar na então Clube Cidade FM. Só recapitulando um pouquinho aí, você já veio de Pimenta Bueno com esse pensamento de trabalhar na rádio, TV? Já. Porque em Pimenta Bueno, em 2004, eu recebi uma oportunidade para trabalhar com o Josafá, lá na Rádio Comunitária FM Pimenta Bueno, 87,9. E aí, no dia que eu fui lá na Rádio Comunitária, o Josafá tinha um caça-talentos. Aí, no dia que eu cheguei lá no caça-talentos, ele me deu a oportunidade e eu fui fazer um jornal de esportes. Como eu estava precisando de alguém para trabalhar no programa de esportes, na segunda-feira ele já me chamou. E aí, trabalhei lá cerca de 3 meses, depois fui para a Rádio Rondônia. Na Rádio Rondônia, em Pimenta Bueno, fazer um semanal, que era o Jornal Esportivo. Aí de Pimenta Bueno eu vim para cá. Quantos anos você tinha? Thiago, eu tinha 15, 16 anos por aí, viu? Jovem de tudo. Uhum. Jovem de tudo. Aí você veio para cá, não conseguiu o emprego de primeiro e depois foi para a Rádio Rondônia. Não consegui. Eu cheguei em todos os lugares aqui, bati as portas. Olha, não consegui emprego. Eu me lembro até hoje que teve um membro da imprensa que disse para mim aqui, não, aqui em Cacoal você não consegue emprego não. Pode ir para sua casa, pode tentar outra coisa que você não vai conseguir não. E eu saí chorando. Eu falei, não, mas eu vou conseguir, um dia eu vou conseguir. Na nossa caminhada sempre aparece esse tipo de pessoa, né, para Com colocar para baixo. certeza. Mas o bom também é que aparecem muitas pessoas para te impulsionar. Sim. Né? A gente vai conhecendo amigos realmente que têm interesse em auxiliar. Você trabalhou na Rádio Rondônia, né, você disse, e você parou de falar quando eu te interrompi, quando o Valdeci falou com você? Foi. O Valdeci me encontrou, a primeira vez que o Valdeci me encontrou foi lá no Parque de Exposições. E aí me escalaram para entrevistar o Daniel, para a Rádio Rondônia. Tinha um show do Daniel, fui lá, coloquei a camisa da Rádio Rondônia e tô lá. Terminou o show do Daniel, aí o pessoal da Clube, o Maurício Filho e o Fernando, me chamaram para ir lá no camarote da Clube. E aí, papo vai, papo vem, umas e outras, e o Valdeci chegou em mim e falou, rapaz, eu vou trocar essa camisa sua ainda, né? E aí eu fiquei pensando assim, rapaz, o camarada tá pra lá de Bagdá, né? Eu acho que ele não vai lembrar de mim mais não. Passou um tempo, ele lembrou de mim, aí eu fui pra Clube, na época.
Aí você foi trabalhar como repórter de rua? Não, como radialista. Ah, tá. Você foi para clube, perdão. Clube, na como rádio. radialista. O Maurício Filho estava de saída do rádio, e aí eu fui para clube, fazia o Expresso Sertanejo das 5 às 8, e depois o Expresso Sertanejo das 5 às 7, né? Ficava até às 8, tinha a Voz do Brasil, e depois voltava das 10 à meia-noite, que era o Clube em Love. E como é que foi? Você ficou quanto tempo na rádio ali ainda? Fiquei uns 4 meses no rádio. E essa transição para a TV, como é que aconteceu? Necessidade. O Valdeci estava precisando de alguém, chegou em mim e me perguntou: Diego, você já fez TV? Eu falei: Valdeci, nunca fiz TV. Ele falou: estou precisando de alguém para trabalhar na TV. Eu falei: bom, eu vou me esforçar para corresponder às expectativas, mas eu não tinha noção de enquadramento, de postura, de nada. Eu me lembro até hoje que a primeira matéria que eu fui fazer foi com Hélio Arruda. Se eu falar Hélio Arruda, muita gente não conhece, mas é o popular Capeta. Capeta. O Capeta. Foi comigo lá. lá. A Ana Maria tem um capeta, então tinha um capeta aqui também. Tinha um Capeta também. E aí eu sei que eu fui fazer uma matéria com ele lá na saída para Presidente Médici. Tinha acabado energia na cidade e o problema era lá. Nós fomos lá num dia. Bom, mas muita coisa passou, né? Tudo tem o seu início, né? Certo. E você começou como repórter? Foi. E essa oportunidade que apareceu para apresentar o comando policial, como é que foi? De 2009 até 2012, eu trabalhei como repórter da TV Alamanda. Eu tive a oportunidade de trabalhar com Adilson Túlio, eu tive a oportunidade de trabalhar com Cabo Eliel. Aí, depois disso, eu saí da TV Alamanda, fui trabalhar na Rede Record. Fiquei lá uns 6 meses, aí a TV acabou dispensando vários funcionários, no meio do caminho estava eu. Em 2013 eu voltei para a TV Alamanda. Aí eu trabalhei na TV Alamanda de 2013 a 2017. 2017 eu saí e aí em 2018 eu voltei. Em 2018 eu voltei com o Esporte Cidade com a Alaor Toledo. E aí em 2019 surgiu a oportunidade, o Valdeci precisava de alguém para substituir o Charles Moraes na época. E o Valdeci me chamou para assumir o comando. Não foi fácil, não. Dizer para você que não foi fácil, não foi. Eu cheguei na sala dele, ele me chamou, pediu para trocar uma ideia comigo. Dia que eu estou precisando de alguém, aí eu fiquei pensando assim, poxa, e se não der certo? Porque, querendo ou não, ali, o apresentador, a responsabilidade que ele tem é muito grande. E prender a atenção do pessoal, prender trocar a de atenção canal. do público, você também trazer parceiros para a emissora. É uma tarefa que não é fácil, uma responsabilidade enorme, viu? Mas deu tudo certo. Eu me lembro que nos primeiros dias eu chegava no camarim e chorava. Colocava os louvores lá e chorava. E falava com Deus: Deus, se for o Senhor que me colocou aqui, o Senhor vai me deixar aqui até quando o Senhor quiser. Entendi. E mantendo fé em Deus. Você é evangélico? Sou evangélico. Legal. Com as minhas falhas, muitas falhas, mas sou evangélico. Eu vejo que você tem uma paixão muito grande pelo esporte, né, por futebol. E você fala que desde o início ali você já está ligado, desde lá do rádio, você está ligado a essa questão do futebol. E você já me disse uma vez, e eu vi você também dando entrevista, que uma das coisas que você mais gosta de fazer é narrar o futebol. E eu vejo que você passou esse ano aqui pelo campeonato estadual. O ano passado também você tinha parceria com a MBC, né? Sim. Fez o campeonato estadual. Foram só esses 2 anos? Foi esses 2 anos, mas eu já narrei jogos para a Rádio de Ariquemes, também aqui para a Rádio Cacoal, fiz pista. É porque, Thiago, quando eu comecei na comunicação, eu comecei narrando futebol. Me deram o microfone para mim. Olha, e se eu for contar tanta história aqui, você chega a dar risada. Vou falar para nós. Conta uma pra gente aí. Conta uma história aí. Marquinhos tem uma também. Rapaz, uma vez me deram, olha só. Uma vez me deram a mesa da rádio, com microfone e tal. E falaram: Diego, você vai para Porto Velho narrar um jogo. Me deram R$100. Se vira, você vai para Porto Velho. Não, peraí, R$100 para você gastar lá. Tudo, não, passagem não tá incluso, não. Não, presta atenção. Aí, o Marquinhos tá morrendo de eu me lembro que o pessoal do União, eu ia narrar um jogo do União Cacoalense, porque o resultado do União interessava. Se caso o União perdesse, o Pimentense ganhasse, o Pimentense estaria na primeira divisão, a União iria ser rebaixado para a segunda divisão. E aí, rapaz, eu não sabia o que eu fazia. Eu passando na marginal, de repente eu encontro o ônibus do União Cacoalense. Eu pedi pro motorista parar, porque o motorista era amigo do meu padrasto, da Eucatur. E aí eu pedi para ele parar: ô motorista, para aí. Não, peraí. Aí peguei minha bicicleta, joguei dentro do ônibus, minha maleta e
Partiu pra Porto Velho. E deu certo. Você fez os R$100 pra ir e voltar. Deu certo. E já peguei carona. Eu ia pra Pimenta Bueno transmitir o campeonato Interbairros. Eu pegava carona na BR. Um dia eu voltei dentro de um caminhão baú cheio de caixa. Muita coisa, viu? Eu garanto não. Eu penso que você tem muitas histórias, comédias para contar também nessa questão de ser repórter, né? Eu vejo... teve um vídeo que viralizou da Aninha, eu acho, viralizou no YouTube, de reportagem que ela faz. Teve alguma reportagem que você teve medo, né? Ou você recebeu ameaça, ou aquela engraçada? Essa de ameaça, como é que foi? Você falou, teve a hora que eu falei? Ah, teve várias, né? Mas a reportagem que mais me marcou, digamos assim, que me trouxe um certo receio, foi a Operação Reciclagem. A Operação Reciclagem foram dias tensos que eu passei. E cada dia eu tinha cuidado no que eu falava, no que eu ia levar para o ar, porque eu sabia que estava em jogo muitos interesses. Operação Reciclagem, lembra pra gente, qual que foi? Que levou vários prefeitos para a cadeia, inclusive a ex-prefeita Glaucione. Entendi. Eu lembro que você fez a cobertura também, debate, né? Nas eleições, lá na TV Alamanda. E também no meu grupo de WhatsApp, né? Sim. Agora, falando em reportagem, que mais marcou e de repente que eu viralizei, foi uma reportagem que eu fiz com o Gustavo Lima Cover. Rapaz do céu, até que ele chegou na delegacia. E ele foi um caso muito inusitado, porque quando você chega na delegacia, Thiago, tem várias ocorrências. E aí você vai absorver aquilo que é interessante para você. Você vai lá, você vai colher as informações, de repente, se algo for interessante ali, você traz. Para prender a atenção do telespectador, do público, né? E aí eu cheguei lá, o camarada conversou comigo, e eu não estava dando nada para aquele cara. Aí ele disse que estava lá no bairro Teixeirão, e estava dentro de um carro, e aí de repente o cara chegou a ver ele dentro do carro lá, e levou para a delegacia, né? O carro não era dele, não. O carro não era dele. Aí quando ele chegou na delegacia, ele começou a cantar. E aí ele, no momento lá, ele fez uma paródia daquela música Fui Fiel, né? Ele disse o seguinte: hoje estou gemado só por causa de você. E viralizou o vídeo de uma forma que quando o Gustavo Lima veio aqui em Cacoal, eu mostrei pra ele, ele falou, não, eu tinha visto esse vídeo já. Viralizou. Ele já tinha assistido. Viralizou o vídeo. E você já fez também muitas reportagens de cunho social, né? Sim. Ajudando famílias, e você tinha um projeto que... dos pênaltis, como é que chamava? Desafio do Bem. Desafio do Bem. E você ajudou muitas famílias também com o Desafio do Bem, né? Com as cestas Desafio básicas. do Bem é algo assim que eu nunca vou esquecer, né? O Desafio do Bem começou de uma simples brincadeira. Tem um amigo meu que ele é muito competitivo. E aí, tudo quanto é coisa, ele quer competir comigo. E certo dia ele disse que queria disputar pênaltis comigo no estádio. Falou, rapaz, eu não perco de você não e tal. Eu falei, então vamos lá. Aí no primeiro momento a gente iria fazer uma disputa valendo uma pizza. Aí o Jefinho deu uma ideia. Falou, não, vamos fazer essa disputa valendo uma cesta básica. Aí começou. Aí depois eu fui enfrentar o Fernando Neves, presidente do sindicato, ganhei. Aí enfrentei o Neves, aí perdi. Aí nisso eu continuei com o desafio. E o desafio tomou tantas outras proporções. Mas de reportagens também que me marcou, Thiago, teve um caso de um menino, eu não estou me recordando o nome dele agora. Eu não sei se o nome dele é Alisson, algo assim, mas aquele fato me marcou muito. O menino, ele deixou o cabelo dele crescer, bastante tempo, acho que foi uns 4 anos. E aí ele deixou crescer. Muitas pessoas lá na escolinha Furacão imaginavam que aquele não era um menino, era uma menina. Uhum. E eu confesso para você que quando eu cheguei lá eu também pensei que era uma menina. E não era uma menina, era um menino. E aí a mãe entrou em contato comigo para contar a história. Eu falei, bacana, vou lá. Cheguei lá, aí, no momento que eu cheguei lá, também estava o pessoal do Hospital do Câncer. Aquelas pacientes. O que ele fez? Ele já tinha um desejo. Ele, quando assistiu uma reportagem na TV, ele falou, mamãe e papai, eu quero que o meu cabelo cresça, que eu vou doar parte do meu cabelo para alguém que é vítima de câncer. E esse cabelo vai ser utilizado para alguém para fazer uma peruca. Caramba. Aquilo me marcou. Aquilo ali eu nunca vou esquecer. Aquilo ali foi maravilhoso. Eu não me recordo o nome dele, mas assim, foi algo muito especial. Desde criança, já dando exemplo, né? Dando exemplo. Legal. Eu vi, já acompanho você nas redes sociais há algum tempo também,
E nas suas férias você vai muito para fora e você visitou o SBT. Visitei. Né? Numa viagem que você fez e conheceu muitos artistas, né? Quem que você conheceu visitando o SBT lá? Alguns nomes. Eu acho que quando você tem essa oportunidade, Thiago, de você visitar a Nacional, você ir para a emissora ali, você consegue sempre absorver alguma coisa. E não só para tietar, não só para conhecer pessoas, mas também para aprender. Sim. Foi assim. E durante essas idas, eu fui 2 vezes para o SBT, dessa última vez eu consegui encontrar várias pessoas. Eu consegui reencontrar o Rock, que já é uma lenda lá do SBT, né? Uhum. É uma figura muito querida no SBT. Consegui também encontrar o Tino Marcos. E olha, no dia que eu cheguei lá, o Danilo Gentili estava fazendo uma entrevista com o Tino Marcos. E todas as pessoas que estavam ali no auditório, os convidados, eram estudantes de jornalismo. E ali eu tive uma aula com o Tino Marcos. Pô, o cara é referência. 30 anos cobrindo a seleção brasileira, 6 Copas do Mundo. Uhum. E aí eu tive a oportunidade de ver ele. Também vi a Poliana Moça, a Eliana, o Tiro Lipa. Foi isso. Foram vários. E por trás das câmeras, essa galera aí, o que te chamou a atenção desses artistas que você conheceu? O que, pra você, não, pensei que esse cara era assim e não é. É totalmente diferente do que eu pensava. Tanto pro lado positivo quanto negativo desses profissionais, desses artistas, né? Quem que prendeu mais a sua atenção é você, não, esse cara é muito humilde. Danilo Gentili. Danilo Gentili. Danilo Gentili. Danilo Gentili, e eu sou fã dele. Uhum. O Danilo Gentili, quando eu fui em 2014, eu até perguntei pro Rock. Falei, Rock, e aí, o Danilo Gentili tá chegando agora? Ele me disse o seguinte, Diego, esse menino aí é um querido. Inclusive, esse menino, ele vai dar certo. É uma das pessoas mais queridas que o Silvio está apostando muito. O menino de ouro do Silvio Santos. Uhum. Esse menino vai dar certo. E o cara, falar do Danilo Gentili, falar de um cara que direto aí tá chegando na liderança da audiência no Brasil, né? Um cara sensacional. E assim, por detrás a gente pensa que o Danilo é um cara muito brincalhão, um cara muito da zoeira, só que ele também é um cara sério. Ele é um cara humilde, trata todo mundo bem. Eu tive a oportunidade de falar com ele, só não tive a oportunidade de tirar foto com ele. Por quê? Quando eu cheguei, eu cumprimentei ele, ele me cumprimentou, ele perguntou de onde que eu era, eu falei, era de Cacoal, Rondônia, e aí naquele primeiro momento eu tava ali só conversando, aí no final... Esqueceu até de celular. Esqueci de celular. Aí no final, o Danilo Gentili foi para um lado e o Tino Marcos veio no meu encontro. Você Aí teve que quando o escolher. Tino Marcos veio do meu encontro, eu falei, pô, o Tino Marcos é fera, né? Referência. Aí eu fui tirar uma foto com o Tino Marcos. Mas eu quero voltar lá. E eu quero tirar uma foto com ele, eu quero falar mais com ele, eu quero poder ver ele novamente. Legal. E do lado negativo, teve algum? Ah, teve. Fala pra É nós. até difícil falar aqui, mas não acredito que não teve problemas não, né? A Eliana. A Eliana. Achei um pouco estrela ela. Quando passou perto de mim, nem olhou na minha cara e tal, eu falei, beleza, assim mesmo, né? Chegou a chamar? Não, eu não vou chamar, né? Eu Passar costumo dizer- vergonha nada. Eu costumo dizer, a gente estava fazendo um evento aqui, dias 15 e 16, no dia do Léo Santana. Mas quero dizer, Eliana, que eu tenho todo o carinho pra você. De repente esse vídeo vai viralizar, pode até chegar nela. Talvez seja um dia que você não esteja de bom humor, tanta Tem coisa isso, né? aconteceu. Tem isso, porque o artista, Ser cara, é humano. muita coisa, Ah. entendeu? Mas não tem nada contra você, eu só acredito que naquele dia, de repente, você poderia ter me cumprimentado. Mas. Um oizinho, um tchauzinho, É. já. Logo a Eliana. Ganhei o tchauzinho da Eliana. Eu estava fazendo o evento no último dia 15 e 16, no dia do show do Léo Santana, aqui no Catuaí. Né, e o cara ia para lá, no Catuaí. Eu sei que a gente tem o nosso staff, né, para auxiliar, e as mulheres correu tudo. Chegou o Léo Santana, chegou o Léo Santana. Eu só disse o seguinte, não, se esse cara vir aqui, até onde eu tô, pra mim assinar um papelzinho pra ele, eu até assino. Agora ir atrás dele pra mim dar autógrafo pra ele, eu não dou não. Não vai. Se eu estivesse no SBT, eu ia fazer a mesma coisa. Não, se o cara quiser vir falar comigo aqui, eu falo com eles. Agora não quer falar comigo, nem autógrafo eu não dou. Desse jeito. Eu já passei o tempo, viu? Eu confesso pra você que lá no início da minha carreira, eu era muito aquele cara de realmente ir pra frente, de querer tirar uma foto. Hoje eu mudei muito com relação a isso. Porque você passa a enxergar de uma ótica diferente, né? Uhum. Você passa a ter o seguinte pensamento, pô, eu vou pegar e tirar foto, vou implorar de repente para aquele cara que
tem uma recepção boa comigo, aquele cara que eu se identifico e por aí vai. Valorizar Né? quem te E é uma valoriza. pessoa comum como qualquer eu, como qualquer outra pessoa, como comigo também. Diego, todo mundo sabe, nessas viagens, todo mundo sabe. E aí, que Thiago, você- só para não te interromper, falando em questão de artista de humildade, tem um cara que para mim, ele é o cara com relação a isso. Quem? Pode ser que de repente tem outras pessoas que tenham uma outra visão diferente. Ou também, não sei porque eu tive a oportunidade de falar com ele umas 4 ou 5 vezes. Mas todas as vezes que eu falei com esse cara, ele me recebeu bem. Eu fico pensando assim, pô, esse cara é o número 1 do Brasil, que é o Gustavo Lima. O cara é uma humildade extrema. É difícil, é claro, a produção dele acaba colocando muitos empecilhos, mas ele pessoalmente é o cara. Muitas vezes o artista, ele acaba sendo mal visto pelo staff que está ali atrás, né? Pela produção, que vai colocando barreira, aí a pessoa julga o artista pelaquela galera que não deixou você chegar lá nele. Muitas vezes trata mal, né? Sim, Nessas viagens eu sei que todo mundo sabe que você é corintiano. sim. Corintiano daqui é chato. Sofredor. Não, corintiano daqueles que enche o saco quando o Corinthians ganha. Você visitou, né, o estádio lá do Corinthians, conheceu alguns jogadores, o técnico na época era o... Qual técnico você conheceu quando você viajou? Olha, na época que eu estava lá em São Paulo, era o Vitor Pereira. O Vitor Pereira que era o técnico do Corinthians. Foi no ano passado. Só que assim, eu tive vários momentos lá na Neoquímica Arena, né? Hoje a Arena do Corinthians. Eu fui assistir um jogo que o Corinthians jogou contra o Coritiba, que foi campeão. Depois eu fui no jogo contra o Botafogo em 2019. E aí, da última vez, eu fui no clássico Corinthians e São Paulo. São Paulo ganhou. 1-1. 1-1. Todas as vezes que eu fui lá, o Corinthians nunca perdeu. Você não é pé frio então, não? Não, não. E eu fui assistir um jogo de São Paulo também. Mas eu sou aquele cara assim, por mais que eu sou fanático, o Thiago, eu gosto de ir nos outros estádios, eu gosto de assistir o futebol. Quando eu estava lá em São Paulo dessa última vez, eu encontrei algumas amigas aqui de Cacoal, que elas são São Paulinas. Uhum. E aí elas, Diego, e aí o que a gente vai fazer e tal? Eu falei, tinha bom, jogo. tem jogo do São Paulo, se vocês quiserem ir, eu vou com vocês. Coloquei a camiseta do Brasil e fui. Né? Fui lá assistir o jogo do com elas. Corinthians. Não, não dá, né? Não dá pra ir lá, não dá. E você entra lá na arquibancada de São Paulo com a camiseta do Corinthians. Não dá, não dá não. Hein? A gente está falando aqui de artistas, de fama. Você tem um certo privilégio aqui em Cacoal, em Rondônia, da galera te ver como um espelho também, né? E você tem fãs mirins, crianças, adultos, que a gente vê através das mensagens que você recebe lá. Como é que você lida com isso, com essa fama? Acho que isso é maravilhoso. Isso só não me faz ser melhor do que ninguém. Porque eu penso o seguinte, o dia que eu sair da TV, eu vou continuar sendo mais um. Né? Mas eu procuro tratar bem as pessoas. Isso é legal. Porque você trabalha, você se esforça, você dá duro ali para você ser bem quisto pela sociedade. Quando você recebe esse reconhecimento, é o melhor de tudo. E eu procuro tratar todo mundo bem. Onde eu chego na cidade, a pessoa me cumprimenta, bacana. Diego, assisto você, eu falei, que bacana, fico feliz, tal. A pessoa vem, me cumprimenta, me abraça. Isso aí é assim, algo maravilhoso, Thiago. Por mais que você pense que o legal é financeiramente, tem algumas pessoas que pensam mais no financeiro, mas o feedback da população, saber que você está fazendo algo que as pessoas estão gostando, isso é muito bom, cara. Muito bom mesmo. E dentro depois que você virou apresentador ali no comando policial, qual foi o maior desafio que você teve assim e que você conseguiu superar? Pra gente compartilhar com a galera que está assistindo agora ao vivo, vai assistir depois gravado, até para servir de incentivo, para não desistir do que você quer. Teve algum desafio, né, que você enfrentou? Teve vários. Conta um pra gente. Bom, Thiago, aquele que eu falei agora há pouco sobre a questão da operação reciclagem foi um. Você teve, nessa situação aí, você teve políticos tentando te tirar da TV, tentando dar uma rasteira em você nesse sentido? Se teve, eu não sei. Até hoje não fiquei sabendo. Mas eu sei que quando ocorreu essa situação da operação reciclagem, marcou Cacoal, né? Da forma que tudo ocorreu, em que a ex-prefeita foi parar em Porto Velho, foi pro presídio, eu tive que trazer aquelas imagens. E todo dia a cidade parava para ver. Sim. E todo dia eu tinha essa reflexão comigo. Bom, eu tenho que levar a notícia e tomar cuidado com o que eu vou falar. Porque eu estou aqui para levar a notícia, não estou para julgar ninguém. As imagens por si só
disse muita coisa, né? Agora, também teve outra situação que foi a época do Covid. Aquela situação do Covid também me deixou eu assim, sem saber o que eu ia fazer depois. Porque quando eu fui parar no hospital, eu cheguei lá e não estava sabendo de nada. E aí eu fui parar na UTI. E depois disso, depois que eu saí da UTI, eu fiquei pensando, bom, mas será que eu vou voltar bem? Será que tudo vai dar certo? Será que eu vou ter as mesmas condições, as mesmas capacidades para ir para o ar? Aquilo também... Ficou alguma sequela em você? Graças a Deus não, Thiago. Tem muita gente que fala que fica essa questão, a sequela da memória. Eu culpo o Covid também, porque minha cabeça, eu já era ruim de memória. Hoje em dia eu tô fazendo um negócio aqui de verdade, Marquinhos, de verdade. Tô no computador aqui trabalhando, peguei o copo para tomar aqui um suco com água, agora que eu volto, o que eu tenho que fazer? Aí eu tenho que voltar, tipo, olhar a tela, virar para lá, trocar a tela para ver o que eu tava fazendo. E eu vou culpar o Covid por isso aí, porque não pode ser normal, né, isso acontecer. E muitas pessoas foram afetadas pelo Covid. Inclusive eu peguei Covid logo no início, o Covid começou em janeiro lá para fora, né, em março, aí começou aqui no Brasil. Em junho eu peguei Covid, uma semana eu perdi 8 quilos. Eu não conseguia, eu fui para o hospital umas 3, 4 vezes, meu irmão levou, eu não conseguia tomar banho. Você é irmão do psicólogo Marcos Cardoso? Sou. Ah, tá explicado. Esses dias eu tava mais ou menos pensando, rapaz, eu acho que o Thiago é irmão desse cara. Você não sabia? Não sabia. Ele é mais feio que eu, mas... O povo fala que a gente parece, né? Ele tá assistindo? Um abraço pro Marcos aí, nós é bonito igual. Nós não é feio, não. Nós é bonito igual. Ele me levava pro hospital umas 3, 4 vezes. Eu perdi 8 quilos naquela semana. Minha mãe ficou na UTI alguns dias. Né? A gente chegou a pensar que ia perder minha mãe. Meu pai tem cirurgia cardíaca. E nós cercamos ele de tudo que é lado. Não sai, o que precisar a gente vai fazer. E tudo que precisava para ele não ir para a rua, a gente fazia. E muita gente perdeu gente de bem. Eu perdi minha avó. Foi um sofrimento grande. E muitas famílias perderam entes queridos, né? Como é que era? Você chegou a perder alguém da família? Pela Covid, não. Amigos certeza, né? Amigos, sim. Como é que era? Eu fico imaginando como é que era o seu desafio de chegar para ir no ar e dar as notícias, né, que vão mexer com a população em si, porque todo mundo não sabia o que estava acontecendo logo lá no início e buscava na TV, né, buscava na internet as informações, e você era provedor dessas informações aí. E eu também tinha que ter uma cautela para não gerar na população. Sempre eu trabalhei nessa linha. Medo. Alguns trabalhavam de uma forma diferente. Eu até bati nessa tecla. Não, nós temos que levar a notícia, mas não causar pânico na sociedade. Porque todos os dias que você chegava ali, que mostrava aquele número de casos, ou uma situação, por exemplo, tem emissoras que mostravam o número de pessoas mortas e número de pessoas infectadas, mas não mostravam o número de pessoas que foram recuperadas. Porque também eu tinha que trazer uma palavra ali de incentivo e de motivação para a pessoa, de esperança. Né? Eu tinha que trazer essa mensagem, porque a pessoa que estava do outro lado pensava assim, bom, eu vou ser infectada pela Covid, mas muitos aí estão se recuperando. Legal. E eu também posso se recuperar. Como é que é a sua relação hoje? Eu sei que você tem muitos amigos. É uma situação delicada para a gente falar, mas como é que é a tua relação hoje com a questão da política? Você chegou a ter interesse a entrar na política? Porque a gente sabe que quando a gente se destaca na cidade, as pessoas, elas notam que nós somos pessoas de bem, elas querem que a gente represente elas, né? Você chegou a cogitar entrar na política ou não? Ô Thiago, sempre eu tratei esse assunto de uma forma tão transparente. Dizer para você que eu nunca tive vontade de entrar na política, eu estaria mentindo. Tive sim. Aliás, durante esse ano, eu conversei com o meu chefe e fui bem claro com ele. O que ele achava de eu colocar meu nome à disposição da população no ano de 2024 para ser candidato a vereador. E se, caso eu perdesse a eleição, eu continuaria tendo a oportunidade de trabalhar ali como apresentador. E aquela conversa me esclareceu muita coisa. Porque quando você vai para uma campanha, mesmo que você tenha amigos, mesmo que você é benquisto, Thiago, mas a política é desgaste, bem diferente, é um desgaste, as eu pessoas já vão tive começar lá por trás. Pegar e achincalhar você. E foi isso que ele me falou. Diego, você construiu um nome. Será que compensa realmente isso para você? Se colocar na balança. Colocar na balança? A vontade de ajudar é bastante.
Porque eu vejo que nós, pessoas boas, pessoas de boa índole, de bom caráter, que tem conhecimento, que quer fazer a diferença, tem que colocar o seu nome. Tem. Só que isso tem um preço. E eu não sei se todas as pessoas estão dispostas a pagar esse preço. Eu não quis pagar esse preço. Eu fiquei na minha, mas eu acredito que eu estava bem guiado por Deus, porque Deus já estava escrevendo algo na minha vida. Então, ele também não queria. Resumindo aqui, direita ou esquerda? Direita. Direita sempre. Falou de PT aqui, por favor, fala comigo mais não. Não, pelo amor de Deus. Fala pra gente aqui, como é que tá sendo essa transição para você ir para Porto Velho? Eu sei que nos últimos dias foi uma coisa de uma hora para outra? Olha, Thiago, não foi de uma hora para outra. Na verdade, assim, se for parar para pensar, já teve algumas situações já. Só que eu já estava mais ou menos pressentindo. O diretor do Grupo Rondovisão, Ismael, me chamou para transmitir alguns jogos lá em Porto Velho, da Copa Madeira Mamoré. E foi num dia que eu estive lá em Porto Velho, no jogo do União Cacoalense. Só que durante aquele dia eu percebi algo diferente, né? Eu recebi algumas perguntas e tal. Vou até pedir pro Marquinhos, se puder, Marquinhos, tirar umas fotos da gente aqui para eu postar depois, fazer um make-off, um vídeo, depois fazer propaganda lá do ProsperaCast, né, Thiago? É isso aí. Ele fez propaganda, o Marquinhos fez propaganda pra gente hoje, lá no comando. E aí eu recebi essa proposta no sábado. Quando eu recebo a mensagem no sábado, que eu estava ali na delegacia, eu tive um baque. Falei, meu Deus, mas é isso? Foi mensagem no WhatsApp? Mensagem no WhatsApp, você está disposto, estamos precisando de alguém, você é a pessoa certa para vir apresentar esse programa aqui. Aí já vem um monte de coisa na sua cabeça, né? Poxa, você vai deixar uma cidade como Cacoal, uma cidade maravilhosa, que me deu tantas oportunidades, que eu estou bem, que eu apresento um programa que é líder de audiência, que eu tenho uma boa relação com o diretor da emissora, toda uma situação confortável, eu vou para uma capital, eu vou arriscar. Tudo isso eu fiquei pensando. Eu até dei uma resposta para ele no início, aí quando foi no domingo, continuei falando com ele e disse que eu iria pessoalmente bater o martelo. E aí fui pessoalmente. Olha, muitas pessoas estão me perguntando no dia a dia nas ruas, Diego, mas o que fez você levar a tomar essa decisão? Tiago, eu penso que na nossa vida, nós vivemos de ciclos e de oportunidades. Como qualquer pessoa. Hoje você está aqui, mas se você recebe uma proposta para você, de repente, para São Paulo, para outro lugar, você não vai pensar duas vezes. Se for viável aquela proposta, você vai ir. Uhum. O jogador do Corinthians quer chegar na seleção brasileira. Sim. E aí eu pensei naquele momento, essa oportunidade que eu estou tendo, será que no dia de amanhã eu vou ter essa mesma oportunidade? Poxa, quem é que não queria estar no meu lugar? Tantas pessoas que queriam estar lá, de receber essa proposta para apresentar um programa em rede estadual, que é o SBT Rondônia, trabalhar numa capital de você evoluir profissionalmente. Então, isso eu coloquei na minha balança, vou ir, estou com o coração partido, dizer que não está sendo fácil. Durante essa semana eu já pensei muita coisa. Estou deixando essa cidade que eu tenho um carinho enorme. Família. Você tem família aqui em Cacoal? Tenho uma família aqui, tem minha mãe, tem meu padrasto, tem minha irmã, meu irmão. Você mora sozinho? Eu moro sozinho. E aí eu estou deixando eles, mas com esse objetivo. Eu estou indo pagar um preço. Já ouvi muitas pessoas dizerem para mim o seguinte, Diego, você vai arriscar, você vai sair daqui de Cacoal, você vai para Porto Velho, você vai arriscar. Aí eu disse o seguinte, bom, se eu não arriscar, eu tenho a certeza que não vai dar certo. Uhum. Eu já tenho a certeza, não vou arriscar, não vai dar certo. Agora, se eu arriscar, tem grande chance, grandes possibilidades de dar certo. Então é assim, estou vivendo a cada momento e segunda-feira eu estou por lá na capital. Como é que vai ser lá? Você vai apresentar um programa como o programa daqui? É diário? É diferente. O SBT Rondônia é diferente. Aqui eu apresento um programa que eu trato de todos os assuntos. Aqui eu trato do futebol, aqui eu trato da área policial, aqui eu trato do cotidiano, da prestação de serviço, de vários assuntos. Lá não. Lá o policial, quem apresenta é o Marcelo Reis, que é o comando policial, e o SBT Rondônia é um programa mais voltado para a prestação de serviço, de entrevistas, da área comportamental, do dia a dia, da participação das cidades, seja de Paraná, seja de Ariquemes, enfim, é um programa bem diferente. E é um desafio, viu, Thiago? É um programa diário? É diário. E aqui o pessoal tem como assistir? Não, é só transmissão através do YouTube. Aqui legal. Não. Nem Cacoal e nem Vilhena não retransmite esse programa. Esse programa ele é retransmitido para Pimenta Bueno, Rolim de Moura, de Paraná, Ariquemes,
Ouro Preto, Jaru, Candeias do Jamari e Porto Velho. Qual que é o horário do programa? Das 11 até meio-dia e meio. O nome dele é Alamanda R.O. Não, SBT Rondônia. Ah, SBT, SBT Rondônia. Rondônia. Legal. SBT Rondônia. Eu vou convidar aqui o nosso brother, Adailton Friesman. Puxa a cadeira aí, Adailton. Vamos contar umas pérolas aqui do Diego. Vamos falar de pescaria, Diego. Você é pescador? Rapaz, na verdade é o seguinte, eu tô aprendendo a pescar. Você foi puxado por esse cara aqui? Boa noite. Enquadra ele pra nós, Marquinhos. Você que é meu brother. Adailton Friesman. Peixe. Tá ali fazendo peixe pra nós. Opa, tá aqui já. Ei, foi ele que te levou pra pescar ou você já ia pescar antes? Olha, na verdade, teve uma vez que o Fernando, ali do bairro Fortaleza, e o Magrão da Topcel, me chamaram para ir lá no Alagado. Foi a primeira vez que eu fui pescar. Nem sabia como pegava um molinete, uma carretilha. E aí eu fui lá. Rapaz, pescar no Alagado, aquela isca artificial. Aí pegou gosto. Aí eu peguei gosto. Falei, Você vai pegou embora. peixe grande lá? Não, lá eu peguei uns peixes assim, desse tamanho mais ou menos. Legal. E depois você foi convidado pelo Adailton, tava junto? Foi. Adailton, como é que ficava a sua carretilha? Cheio de cabeleira, né, Daí? Eu lembro que quando eu fui pescar, o Adailton me carregou para pescar. Antes eu falava, antes eu tenho uma vida de pescaria antes do Adailton e pós Adailton. Eu não gostava de pescar, eu não tinha paciência. Eu falava que se demorasse o peixe a puxar ali no anzol, eu pulava dentro d'água para ir atrás dele. Que é questão de ser ansioso, não ter paciência. Mas ele levou lá e ele tem um jeito de ensinar a gente a trabalhar, né, a pescar. E ele fez a mesma coisa levando você. Mas Adailton, eu embolei tanta linha igual o Diego. É que os convidados, boa noite a todos. É que os convidados primeiro pegam a minha vara, né? Você pegou, depois eu continuo. E eu fui comprar a minha própria depois, para não ficar pegando na vara dele. Vara de pescar, tá, gente? Vara de pescar, Sim, ué. nós estamos falando de pescaria, né? Pescaria. Esses corintianos são, né? Espivitado, menino. Talvez daqui a pouquinho nós estamos na mesma situação, Flamengo e Corinthians. Aqui. Não, nem fala disso. Já Não, começou? não. Que hora que é agora aí? É 8h30. É 9 horas o jogo? Vai começar. Não, já começou o jogo aí. Eu acho que é 8h45, 8h30, né? mais ou menos. 8h30, 8h45. Sim. E fala como é que foi o primeiro dia de pescaria ele lá com a gente. A resenha que foi top. Você perdeu muita linha? Linha, chumbada, anzol, isca, perdeu tudo. Não, Adailton, aquele dia com você, até que digamos que não E você foi. deu sorte, né? Aham. Começou bem a pescaria. Rapaz, peguei um peixe aquele dia, né? Opa, uma de faixa. Mandi faixa. É top do Mas o cara. pior foi depois, que eu fui com a minha tia. Que aí eu fui pescar macaco. Eu jogava toda hora Pegou ali. quantas chumbadas? Adailton foi uns 4, cara. 4 chumbados e 4 anzol. Não, como é que é? Pescar macaco. É porque eu tava jogando a vara e aí eu não peguei o jeito, né? A pegada certa, a velocidade. E aí eu jogava a vara e ia toda hora lá na árvore. Com molinete ou com carretilha? Com molinete. 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 E eu jogava na árvore. Aí eu tentava puxar, não vinha. Rapaz, Aí só vinha macaco. no final da pescaria eu sei que minha tia olhou pra mim e falou assim: Vai apresentar programa. da próxima vez você vai ter que me ajudar na chumbada e nos anzóis, viu? Aconteceu muita coisa aquele dia engraçado. A gente rachava de rir o tempo inteiro, né? A gente não parava de rir. Eu tava aprendendo. Eu tô aprendendo ainda, né? Tem quantos meses que a gente não vai pescar? Pai velho. Até Foi uns- antes do defesa. Novembro. Foi não. A última vez que a gente pescou foi não. Tô aguardando ele falar que a lua tá E boa. que terapia gostosa, né? É. Quando eu vou pra lá, eu até falei com a minha esposa, eu me desligo. Eu esqueço os problemas que eu tenho. Eu tô aprendendo até hoje. Mas a primeira vez do Diego foi melhor que a minha primeira vez. Foi melhor. O do Diego foi melhor que eu? Foi. Não, eu vou Você sair daqui apanhou agora. mais. Eu vou sair daqui Você agora. apanhou A mais. primeira vez que eu fui pescar, eu peguei uma bicuda. Qual que é o tamanho da bicuda que eu peguei? Esse tamanho assim, não foi? Foi. Ó, E comer melaçada aqui na sua casa. comeu assado aqui. Só tem a foto, tem foto. lá Aí no você Instagram. já pegou o jeito, mas foi lá no inicinho que foi bem engraçado. Não, mas ali foi o primeiro dia que eu fui. Sim, mas antes da bicuda. E eu gosto de pescar, eu tenho um negócio. Eu deito no barco lá e o cara vem tirar sarro do meu barquinho. Eu deitei no barco, tal, a sombrinha lá e joguei, joguei a vara. E tô lá. Aí daí ele pegou o celular pra me filmar. A folga do cara. Quando ele pegou o celular pra filmar, eu isquei. Bem na hora. Peguei o peixe. Não lembro se era uma piranha daquelas pretas. Piranha preta. Foi, né? Puxei o peixe, não, você não tá pegando porque você tá aí em pé o tempo todo pensando. Eu falei, não, aqui eu deito, cruzo as pernas,
e joga e só puxa o A peixe. pescaria que fizemos nós três, um momento que eu fiquei com mais medo, né? Foi quando o nosso amigo Diego aqui, ele deitou lá no bico, acho que você vai lembrar. Deitou no bico do barco para tirar a foto top. E pegou o celular dele que custa mais ou menos 6, 7 mil reais por aí, né? Mais ou menos isso Mais aí. ou menos. Deitou lá no bico e o celular lá no meio do rio para tirar uma foto top. Eu falei, ai. Ele documentou Cai tudo esse também, né? celular. Ele documentou tudo também a pescaria. Teve um dia que a gente foi pescar, eu e o Dailton. Tiago, vamos pescar, mas vamos sair cedo? Vamos. A gente pega o nosso almoço lá. Falei, vamos aí. Se eu não pegar nada, o cara é pescador, a gente vai ter que Levamos comer. óleo, sal. E o fogareirinho. Aí a gente foi lá, estacionou no... Sem a O comida. barco estaciona? É. O barco estaciona, né? Estacionou lá na pedra e montamos a cozinha. O Marquinhos tá achando o bico lá atrás. Agora vamos pescar. Montamos o fogareiro, vamos pegar o almoço. Isso Vamos aí. pegar. A gente chegou um pouquinho tarde, né? Você falou aquele dia. Foi, chegamos, já era 9 horas. E a gente começou a jogar vara. E vai dando 10 E horas e os nada. peixes dando a olé em nós. Tava Vai. puxando, mas não tava pegando. Vai dando 10 horas, nada. Vai E dando eu digo 11 sempre o horas. seguinte, o Adailton é mais experiente que eu, mas eu sempre penso que o cara tem que saber o jeito de você pegar um peixe. Tem. Não é Cada assim, peixe. tem que ter as Mas o manhas. negócio é que ele já sabe, do jeito que puxa, ele já sabe. Que peixe É que que é? peixe. Não, mas o negócio é que se puxasse na vara dele. Quando puxa na nossa, ele fala, é tal. Fala ou não fala? Aham. Só pelo jeito da... E não erra, não, só pelo jeito que puxou. Nem a gente viu que puxou a vara, ele viu e falou, é tal. O Thiago é campeão na piranha, né? Piranha, como é que é aquele peixe feio? Que tem um monte de nome. A gente pegou De capeta. mandi, a gente pegou um tal do mandi capeta. Tem um Mandi outro já dá. E tem muito bandido nesse Rio Machado, né? É, bastante coisa. A gente dá muito medo do mandi já porque tem aquele ferrãozinho. Mas aí eu peguei um tal do mandi capeta e ele fez eu ter mais medo ainda. Ele grudou na abinha do barco, assim, do lado com aquela asinha dele. Ele só e ficava, sabe quando é um trovão. E ficava. Não tava chovendo, não tava danado. Então, ele ficava ficava fazendo um barulhão. Eu falei, não, vocês estão encostados em mim e vai serrar meu dedo fora. E a gente soltou de tão feio que o peixe era. Tinha um sapo. Olho vermelho. A quantos metros mais ou menos? Hum? Quantos metros mais ou menos? O peixe? Aham. Ah, ele devia ter uns 15 centímetros. Por aí. E olha lá. Foi. E a gente usava uns bolão grandão assim, uma chumbada grandona, porque era no fundo que ele fica, né? Eu tô pegando o jeito, rapaz, tô sabendo. Os lugares, os postos que ele vai lá, eu tô bicuda é cachorro conhecendo. na flor d'água. Aham. É. Aquele que eu perdi, provavelmente era uma bicuda do cachorro. Pois é, voltando lá. Então lá puxando, tentando pegar o almoço, e nós olhávamos um pro outro, e um calor. Não levaram mais nada? Não, levamos arroz, né? É. Tomate. Ele foi lá, A não, mistura era o peixe. não. E pior que ele não tinha pegado, ele falou, ó, vou lá cuidar do arroz, do tomate, você pega o peixe aí pra nós. Eu falei, não, tá ferrado, nós vamos comer arroz puro aqui. Arroz com Barriga tomate. rondando e o peixe comigo. Arroz com tomate. Vocês Até foram, pegamos, né, pacu? vocês foram com muita confiança. Foi. Mas Foi. pegou, Eu graças pergun- a Deus. Mas eu não faço isso de novo, não. É. A gente vai com a segunda opção agora. Aí tá. Eu sei que na hora que ficou pronta a comida lá, nós foi contar o que nós tínhamos pegado. Se nós tivéssemos pegado menos um, nós passava fome, não dava pra nós comer. Nós pegamos tanto certinho. Eu não lembro se a gente pegou mais peixe depois. Pegamos depois. À tarde pegamos, né? Mas esse dia aí a gente saiu com Você confiança pegou uma muito isca grande. artificial. Que sofrimento, Na hein? verdade, peguei uma piranha na isca. Ele me deu a isca artificial e ficava jogando. Não sabia que tinha que jogar e já puxar, né? Uhum. Eu achei que. Só interromper um pouquinho, só como ele não tem experiência na isca artificial, eu falei, emprestei pra ele, falei, fica 20 metros de mim. Aquilo lá, se A pegar artificial, se machuca. pegar, ela gruda. Aí eu falei, vai usar 20 metros longe de mim. Bem longe, aí ele foi. Peguei uma, até hoje, um só também. Ele me deu aquela isca que tá ali de lembrança. Mas é muito bom pescar. A resenha. O Adailton trouxe isso aí pra mim, é uma terapia. Né? Ele trouxe isso aí pra minha vida e eu tô tão ansioso esperando a lua ficar boa aí. Que E ele nós tem... temos uma lista, né, pra levar. Vocês vão participar, eu não sei se o Adailton vai, acredito que o Adailton vai participar do torneio de pesca? Vai, como é que não vai? Profissional? Eu não. Eu posso ficar lá pra esperar. Você pode tirar o Dia pescado 7 e agora, trazer? né? E não pode assar ele Não, depois? é pesca e solte. Ah, não, então. São 3 pessoas, né, Adailton? Sim. Até 5. Até 5, Mas né? nós vamos participar em 3. Vai eu, o Elias na Mega Vídeo e o Nego da Alta Avenida de Canha. Só o pescador fera. É, rapaz, pelas histórias, as histórias que ele Eles conta pescam quando tá bastante pescando. latinhas, né? E eu pesco os peixes. Né? Latinha? Ah, tá. Entendi. Dentro do mar. Mas lá no dia vai poder não, né? Pode, só Pode. pode tiroteiro.
Ah, o piloteiro. Como eu não bebo, então Se eu for sou dirigir, piloteiro. não beba. Se for beber. Pilotar também não. Eu pilotar. acho isso muito interessante, viu? Muito bom. Você tá conduzindo uma embarcação ali, né? Sim. Tem Mas todos o os cara bebe, perigos. o cara fica bêbado e perde o reflexo. Como é que ele pesca? Aí confia no piloteiro, né? Que é o pescador. Entendi. Aí ele pega pra equipe dele. Entendi. Mas foi muito bom. Né? Eu já pesquei algumas vezes com a Dailton e foi nós três uma vez. Nós mais rimos do que pescamos. Foi. E o suco de manga aqui, delicioso, hein? É uma história bem bacana. Tem história por trás disso aí. Não pode contar ao vivo aqui no ar, não. A gente sabe, né? Você contou pra ele depois, eu acho que contou a questão do suco. Estamos vivos, graças a Deus. Tudo eu tinha que experimentar primeiro, eu não entendia por quê. Se eu não passasse mal e não morresse, ele comia. Rapaz, tinha um suco de manga aí, cara. Não, e ele bebe mais, aí tomou quase 2 litros de E suco. o Adailton não gosta de refrigerante, né? Não, só bebe. Não vai de suco. Suco. E eu gosto de suco e de um pão. Inclusive, logo após aqui, né, temos o suco de laranja feito por mim e o peixe assado também. Tá na brasa lá já? Aí, ó. Ele gosta de suco de laranja, de peixe e de um pão. É. Um pão. Você sai de casa pra ir na padaria pra comprar um pão? Eu já ouvi essa história. Já ouvi essa história. Eu fui com ele, a gente ia fazer o peixe aqui em casa, né? Fui com ele na Lusitânia. O bom aqui no podcast é que a gente conta tudo. Se a gente estiver devendo pra alguém, já fala também. A parte séria já foi. A Eliana, Como é que tá o tempo se aí? o Você vídeo, sabe como é que tá o tempo? se o vídeo chegar... Eu tô com o seu celular aqui. Se o que eu falei aqui, o vídeo chegar na Eliana, depois eu também sou demitido do SBT e tá tudo certo. Não, Eliana tá no Nacional, você tá aqui. Ô, Eliana, não fala nada não. O cara falou aqui, mas é algo que não é verdade. A gente foi comprar as coisas pra fazer o peixe aqui à noite, Marquinhos. Aí chegou lá ele tocou a cesta, ele foi na padaria e falou assim, me dá um pão. Eu falei, peraí, eu ouvi errado, você pediu pra ela um pão? Ah, pediu um pão. Todo dia de manhã ele vai na padaria de manhã e pede um pão. Ele mora aqui na Rio de Janeiro. Ele vai lá na Lusitano, porque a Lusitano, o pão dormido é mais gostoso, né? Ele vai lá na Lusitano pegar, o merchan pro Lusitano aqui. Ele vai lá pro Lusitano comprar um pão. Porque o meu café não é 5 da manhã e não tem padaria aberta. Que hora que você começa? Na rádio você começa às 5? 6h40. 6h40. 5 horas você tá de pé. 6 horas, né? Tem quantos anos você faz isso? Esse ano faz 33. Acordando esse horário. Ah, costume. Não, né? olheira. Você não tem olheira, não. Eu que não acordo nesse horário, sou cheio de olheira. Como é que você faz? Costumou. Tinha uma estética em casa, né? Calejado. E tem uma história também, que eu, o Adailton e o Aristeu, a gente apresentava na Rádio Rondônia a Hora da Moagem. A hora da moagem. Rapaz, 7 horas da manhã. Né? Das 7 às 7h15, né? 15 minutos mais. 15 minutos, só moagem, meu amigo. Era isso aqui. O Aristeu, pode falar Supremo aqui? Pode falar, ué. O Supremo, ele imita muito bem o Silvio Santos, né? Uhum. Ele era o Silvio Santos. O Aristeu é aí eu aquele que fazia fazia Lombardi. propaganda da Cearense? Isso, a Sim. cearense. O Diego tentava imitar alguém, começava a rir mais do que imitava, né? Ah, Porque o Diego não aguentava, né? Não. Na hora da morte mesmo. Era. Muito top. Né? E Tinha tem- audiência, né? muita. Nossa, eu tinha uma audiência muito boa. Aí, se você falar em Aristeu e Adailton, eram os caras que eram referência naquela época do rádio, da Rádio Rondônia, que eu cheguei lá, aprendi muito com eles. Não, hoje mais antigo. Você fala pra mim de rádio, tem o Frisma, tem o Carlos Pedro. Quem mais? Aristeu, Ele tá na rádio ainda? Ele tá no Supremo. o Ronaldo também da Suprema, também outro cara antigo de rádio. O Jefferson Pompucci. Pompucci, na verdade, não tá no ar, né? Mas ele é um radialista que tá há muito tempo, né? Ele tá na produção da massa, mas ele é um cara antigo já. Eu conheço ele. Também. Teodoro também. Faz tempo. Pompuxa eu conheci ele só por nome pela edição de vídeos que ele fazia pra Cris. Ele fica muito nos bastidores, né? Fica muito. É, no áudio. É áudio, né? É a produção de áudio. Legal. A gente tá chegando ao final do nosso segundo episódio aqui, Diego. É um prazer receber você aqui, o Adailton Frisma. Qual que é o seu programa? É todas as manhãs? Adailton Show. Adailton Show 6h40 às 9 da manhã. na Samaúma. Vamos fazer um compromisso? Amanhã eu vou estar lá no rádio. Posso ir lá Vai amanhã? mesmo? Amanhã eu vou fazer um esforço lá. Fechou o pacote. Amanhã eu vou Olha lá. aí. Amanhã eu vou Eu lá. só não vou porque vocês acordam muito cedo. Mas eu tenho Programa que- 6 horas da manhã. mas eu tenho que acordar mais cedo. Amanhã, umas 7 horas por aí, eu vou lá. Se você cumprir
todas as visitas que você tem que fazer antes de ir embora, você não Tá sai de enrolado. Cacoal, não. Tá enrolado. Inclusive eu tenho uma daqui a pouco. Olha. Eu tenho uma daqui a pouco com o Depois pessoal da comer o igreja. peixe, ele Meu vai, né? peixe, Não, na verdade o pessoal da igreja está me esperando lá na chácara Gutibela. Olha aí. E amanhã tem uma da TV. E vamos. Se vocês precisarem de amigo para acompanhar, você chama nós aí. Amanhã nós vamos pro Sampa lá de novo. A gente foi no Sampa, tem umas 2 semanas, né, que a gente foi no Sampa. Mas que pizza gostosa, hein? ele atrasou o quê? 1 hora mesmo, né? Não, a gente marcou horário não, mas geralmente 7h30, 8h, quem vai pro rodízio vai cedo, né? Tem ele 3 horas para comer ainda. Aí ele teve que comer 2 vezes. Não, e eu fiquei com o prato, eu e o Dailton com o prato vazio, os caras passando a pizza. Não, tô E o esperando. cheiro? Não, e a gente ficou bem na porta, quem sai pra entregar as pizzas lá, da cozinha. Ah, a pizza aí, não, tô esperando o Diego. A pizza aí, não, tô esperando um colega nosso aí chegar. Eu sei que a gente não aguentou esperar, né? Passou um tempo e chegou, a gente já tava comendo. Mas foi risada. Toda vez que tem esse encontro, é risada que a E gente aquele dá. dia eu não achava a chave da minha porta da minha casa. Depois a minha fechadura estragou. Aliás, não arrumei ainda, tem que arrumar a Tava fechadura. trancado, tá Não ligado? fala que você não arrumou a fechadura, a galera vai saber que você tá com a Não, porta mas aberta. sabe onde eu moro, né? Eu tenho Onde outros você mora? meios lá. Não, Onde não você vou mora? falar onde eu moro também, né? Eu vou falar onde eu moro. Ô, Thiago, eu quero também aproveitar aqui, mandar um abraço especial. Todos os lugares que eu vou, e nesses dias eu estou fazendo questão de ser grato a ele por tudo, né? Mandar um abraço pro Valdeci. O Valdeci foi uma das pessoas que me incentivou bastante, que me deu tantas oportunidades. Se eu cheguei aonde cheguei hoje, eu devo muito ao Valdeci. Porque o cara chegar lá e acreditar em você, não, eu vou colocar você para fazer isso. E mesmo com algumas pressões que eu sei que teve no início, mas o cara sustentou lá, falou, não, eu confio nele, vai dar certo. Então, o Valdeci é um grande paizão para mim. E detalhe, eu não tinha falado isso ainda aqui. Tem muitas empresas que não fazem isso. Mas quando eu fui infectado pela Covid, quando eu saí do hospital, eu fiquei 1 mês sem trabalhar. A empresa me pagou um mês certinho. Então tem coisas que a gente tem que ter gratidão. E uma das coisas também que me preocupou, Thiago, como eu iria pegar e administrar essa minha saída. Porque eu sempre penso o seguinte, Adelto, você sai de um lugar, você não pode deixar as portas fechadas. Você não sabe o dia de amanhã. E jamais eu queria deixar algum arranhão aqui. Mandar um abraço para o Nelson Salim Salles, ele que vai assumir o comando agora, durante toda essa semana. Eu estou conversando com ele, me colocando à disposição. No que eu puder ajudar, eu vou ajudar. Pode contar comigo. E ao Valdeci também, um forte abraço. E eu disse, eu estarei lá em Porto Velho, mas o que ele precisar de mim aqui, estou à inteira disposição. O Valdeci, ele é um exemplo de empreendedor, né? Ele é. E toda vez que a gente senta lá para conversar com ele, a gente tem uma aula, não uma conversa, porque o cara ensina a gente. Além de falar bem, né? Sim. Parece que ele está conversando com a gente, ele está dando entrevista. Ele fala muito bem e ele dá uma aula, né? Contando histórias dele, falando para a gente, direcionando o caminho que muitas vezes a gente tem que seguir. E desde a época que eu trabalhava e visitava lá a TV Alamanda, da empresa que eu trabalhava para fazer os merchans, a gente sempre teve também essa conexão e eu entendo muito bem a sua gratidão, né, porque a gente vê o profissional que ele é. Né, e eu, inclusive, deixo o convite aberto aqui. Você tem que trazer ele aqui. Para você né? vir contar histórias aqui para gente, né, para você falar da sua trajetória de sucesso. E eu tenho certeza que ele teve muitas dificuldades para chegar onde está. Muitas. E hoje ele... O Marquinhos talvez eu acho que vai lembrar um pouquinho da história do Valdeci, mas o Valdeci veio de Rolim de Moura, quando ele chegou aqui em Cacoal, acho que o Valdeci tinha uma bicicleta, se não me engano. Chegou aqui em Cacoal, se não me falha a memória, em 2000, 2001. Ele Legal. contou um pouquinho da história dele para mim. Muito bom. Ele chegou a ser meu vizinho aqui, É, há né? alguns meses. Mas, Valdeci, tá convite aberto para você participar aqui com a gente no... É São no Paulino Supercast. também. São Paulino. Eu já deixei em São Paulo. Fala, qual foi o último título que ele ganhou sem ser Mercosul e Sul-América? Ah, foi o brasileiro, lá em 2009. Não, São Paulo foi campeão em 2012 da Sul-Americana. Ah, mas sem ser Sul-Americana e Ele Recopa. foi Doze. nas oitavas da Copa do Brasil. Não, e o ano passado por pouco não ganhou a Sul-Americana. O ano passado chegou na Foi final isso. com o Independente Del Valle. Pois é, mas não ganhou. E a gente vai desanimando do time, mas tá. Antigamente eu era mais apegado, quando o Rogério Ceni ainda jogava. Inclusive saiu agora de São Paulo, né? Não entendi aquilo. Até soltaram as fake news hoje que o Rogério Ceni ia ser o novo técnico da seleção brasileira, né? Não. Você viu essas fake Não, news aí não pra vi, tudo não. quanto é lado? Hoje eu vi postagens aí, Rogério Ceni, novo técnico na seleção brasileira. Eu parei assim e falei, meu Deus, será? E teve pessoas que acreditou. Vi não. Então, pra gente encerrar aqui, quero agradecer o Adailton, agradecer pelo peixe que a gente vai comer daqui a pouco também.
Obrigado, Diego Maia, pela disposição em participar aqui desse início de projeto, contar um pouquinho da sua história, né, fazer essa despedida com a galera que está assistindo a gente agora e que vai assistir depois. Me coloco à disposição também, o que você precisar dentro da minha área e dentro do que eu posso fazer, eu fico à disposição para te auxiliar também. O sucesso dos nossos amigos é o nosso sucesso também. Eu tenho aprendido muito com esse cara aqui, o Adailton Friesman, pela experiência que ele tem. E eu com você. A gente troca figurinhas, né? E os dois a gente vai crescendo junto. Um ancião e um jovem. Quem me acompanha nesse projeto que a gente tem aqui do ProsperaCast faz a diferença, é o Marquinhos. Ele fica aqui atrás das câmeras. Dá um tchau pra nós aqui, Marquinhos. Parece que... O Marquinhos, todo mundo já viu algum comercial, algum VT, mas não sabe que é aldeia criativa, né? Aldeia Criativa, estou com um bloco de dá um tchauzinho pro pessoal. Esse aqui é o Marquinhos, faz VT, ele que faz essa transmissão. Hoje a gente não conseguiu, culpa minha, que perdi os cabos do Marquinhos para fazer a transmissão. Então, com as câmeras tudo posicionado aqui, mas o Thiago perdeu os cabos. Eu esqueci no evento que a gente fez lá no Catuai, eles acharam, mas não deu tempo da gente instalar aqui. O Marquinhos, eu quero contar uma história aqui rapidinho. O Marquinhos me ajudou, cara. Lembrou, ó. Lembra das histórias? Lembrou, eu só não contei que eu tava lá atrás, mas essa é engraçada. Fala aí. Puxa a cadeira, senta aqui do lado. Teve um dia que eu cheguei lá em Vilhena no jogo de Copa do Brasil, rapaz. E aí eu acabei esquecendo minha credencial. Eu não sei se eu acabei esquecendo, não sei se eu levei minha credencial, não sei se eu tinha também. E aí eu sei que eu peguei e cheguei no Marquinhos, falei, Marquinhos, é o seguinte, Marquinhos, me empresta seu credencial aqui, Marquinhos, pra mim entrar lá no campo, porque eu tô sem credencial. E o Marquinhos nem me conhecia, o Cláudio acho que foi um cara que intermediou. E aí, meu amigo, eu sei que aquele dia nós conseguimos lá, mas... E assim, a gente desceu, eu com um repórter de Porto Velho, a gente fala sócio, mas é parceiro, né? Na época a gente falava sócio, hoje a gente fala muito parceria. Com o Cláudio Batista que tinha ido aqui pra lá, explodiu lá. E assim como esse cara vai fazer lá em Porto Velho, que esporte é a área dele, eu tenho certeza que vai... E naquela época era Rádio Caiari, né, Marquinhos? Isso. Era Rádio Caiari. E aí o que aconteceu? Repórter de pista tem que estar com colete, meu. Você sabe, todo estado, seja aqui, seja em São Paulo, em qualquer lugar, você tem que estar identificado. E o Diego, eu já tinha visto ele, a força de vontade dele. O que aconteceu? Chegou na hora, o cara não tinha colete, não tinha crachá. Só vontade. E eu lá, né, baita câmera, fazendo moral, era o Atlético Paranaense. Isso, Vilhena Atlético Paranaense, 2-2 aquele jogo. Foi. E aí eu falei, não, cara, não vou fazer isso com o menino, não. Só que eu coloquei o meu na reta, né? Rapaz, o que eu fiz? Entreguei o colete pra ele, falei, vai pra pista. Serviu? Serviu. Na época ele tava fitness. Aí o que aconteceu? Foi pra pista ele. Eu falei, agora eu vou dar um jeito de camuflar, eu vou pagar a arquibancada com a câmera e o tripé. Só que a câmera e o tripé, a câmera era uma baioneta, cara. Uma JVC com uma baita lente. Rapaz, a hora que o responsável, eu lembro até quem era, o Lima, da Federação. Isso. Eu só vi o flash do olho dele no meu computador. Eu tive que prestar conta pra ele, mas valeu a pena. O rapaz, obrigado, Marquinhos. Você vê o Diego hoje, né? Você vê ele descontando aí. E sucesso pra você lá, Diego. Amém. Mete bronca. Amém. Tá, sucesso mesmo pela frente aí. Vamos trabalhar bastante, né? Dedicação, é dedicação. Aprendizado. Com certeza. Olha, teve tantas histórias que se eu for contar aqui para parar, mas eu preciso contar uma ou outra. Quando eu estava começando a trabalhar no rádio, acho que foi uma das primeiras viagens que eu fui fazer. Eu fui convidado para fazer pista para a Rádio 87,9 como repórter de pista. Isso antes de narrar. E aí eu sei que na época foi eu, o Geraldão e o Júnior Max, Odegar Júnior. Na época o pessoal chamava ele de Odegar Júnior, hoje é Júnior Max. Não sei se o Marquinhos vai conhecer ele, o Júnior Max. Sim. E aí o Júnior Max ia narrar o jogo, rapaz, é cada história. E nisso, o Geraldão ia comentar e fazer pista. Acho que eu tinha uns 15 anos de idade. Primeira viagem, chego em Porto Velho, no Rondon Palace Hotel, nunca tinha chegado no elevador, nunca tinha visto nada. Aí entrei no elevador e tal, fui dentro do quarto. E aí eu sei que dentro do quarto lá tinha umas toalhas, tinha um negócio branco em cima das toalhas, né? E eu nem sabia de nada, né? Eu falei, bom, tô chegando aqui, menino de tudo, e você sabe que tem aquelas pessoas
que elas gostam mesmo que o camarada apanha, o camarada quebra a cara, só pra dar risada, né? E aí eu sei que eu cheguei lá, falei, tava com tanta fome, não comi nada. E aí eu abri aquele pacotinho branco, pensei que era chocolate, e meti o dente. E era sabonete. Eu falei assim, rapaz, mas que coisa. E os caras morrendo de dar risada. De mim. Eu falei, não, isso aqui é chocolate, é sabonete. Rapaz, eu sei que eu peguei e mordi o sabonete. Ficou espumando raiva. Espumando a boca depois de raiva e de sabonete. Aí eu fui lá e comprei uma caixa de bombom depois. Mas aí isso aí faz parte, sempre tem os caras que faz a resenha. Faz. Eu lembro quando eu entrei também na TV Alamanda, os caras falaram assim, vai lá buscar pó de cartucho. Pó de cartucho, meu? Onde? Ricardo Maia, um abraço um professor e tanto. Então, assim, existem essas coisas e a gente aprende, Não, eu vou contar aqui. Eu comecei a trabalhar, eu fui para trabalhar na Ferragem Cacoal. E a galera gosta de ir lá pegar no pé mesmo. O que eles fizeram? No primeiro dia, mandaram eu lavar carbureto. As pedras de carbureto, que o trem começou a sair fumaça, queimaram a minha mão, e eu com as pedras na mão, jogando uma mão na outra, quente, debaixo da torneira, né? E só dava as risadas lá atrás, né? Não entendia nada. Depois fui saber que não tem como lavar carbureto. E depois pegaram um copinho descartável dos ml e falaram, traz um copo de thinner lá pra mim. Eu fui lá, tomei o thinner, comeu tudo embaixo e escapou. Pega lá o martelo de desamassar vidro. Comigo já aconteceu também isso. Mas eu trabalhava em Metabano como Badeco, na antiga Rondon Norte. Além dessa questão da marreta de desempenar vidro, lá eu era ajudante de eletricista, e os camaradas chegavam em você, e rapaz, o cara que judia o eletricista, o mecânico. Ele quando vê o Badeco, meu irmão, ele judia de você demais. Ele não dá nem aí, o cara rola e dá risada. Aí o cara chegou lá, falou bem assim, tudo que eu pedi pra você, você tem que ir lá na casinha de ferramenta, que tinha uma casa de ferramenta, mas é rápido. Porque aqui, de repente, o motor vai pegar fogo e tal, vai rápido. Hein, vai lá pegar pra mim agora um desentupidor de fio. Desentupidor de fio. Você não tem noção, rapaz. Não, isso aí pergunta o que é, não. Vou lá pegar. Pra você ter ideia, a TV Alamanda já entrou lá dentro, é grande. Parece um labirinto lá dentro. Cara, eu, moleque novo, eu saía sambando dentro daquilo. Pra lá e pra cá, cara, perguntando pra um e pra outro. Você trabalhou lá? Não, eu foi lá. Isso foi lá. Mas isso a gente vem aqui pra contar a história também. Tem que fazer um podcast. Mas eu rodei aquela TV toda nos corredores, perguntando um por um, moço, os caras dando risada. Quando eu cheguei de volta no Ricardo Mal, os caras estavam rachando de rir. Pó de cartucho, que tinha as cartucheiras antigamente. E aí os caras falaram, pode cartucheira. Pra acabar. E apanhando e aprendendo, né? A gente tá passando de 1 hora Já, aqui, a gente tem que encerrar aqui, a resenha vai continuar. E o peixe vai queimar lá. Comendo, Então, rapaz, Só tô tem doido os- pra ver esse peixe. Só tem você cuidando do Deixa eu peixinho ver lá, como é né? que tá o resultado do jogo do Se eu, Corinthians se aqui. eu for incluso nessa lista, qual a sequência aí da pescaria? Tem quantos, né? Rapaz, fica pra 2000 e... Ô, louco. Informando pra vocês aí, Bota o Marquinhos no lugar do Diego Maio da partida. Já, mais um então. É, mais um. Hein? Coloca na Julho eu lista. tô indo pra União Bandeirante. Lá Eu posso pescaria. Eu posso trazer notícias boas aqui? O Corinthians tá ganhando o Flamengo. Não, o Flamengo tá jogando contra o Maringá, tá ganhando de 3-0 já. Opa! E o Corinthians tá ganhando de 1-0 do Remo, só falta um gol pra gente pros pênaltis. Vai pros peitos. Você tem que remar um pouquinho, né? Mas isso aí. Você se contenta com pouca coisa. Falou, vai pros peitos. Falta 2 pra ganhar, rapaz. Tem que falar assim. Mas foi pros pênaltis, o Cássio segura a onda. Olha. Eu assisti a sua transmissão. A gente tá acabando já. Espera só um pouquinho que a gente já encerra aqui o podcast. Eu assisti a transmissão do União Coqualense no jogo, né? Qual jogo? Esse último O agora, último, né? isso. De se classificar, que se classificou. E a gente nota também que você, além de narrar, você defende a camisa do União. Tá com a camisa do União aqui, né? Aquele narrador torcedor, né? E foi um dia triste, né? Olha, Thiago, é porque na verdade assim, de falar que o camarada vai pegar e transmitir um jogo pra uma rádio que no local o camarada não torce, é mentira. Não, Chega a e torcer. você tava narrando um jogo só do Até União também. Até porque os parceiros, os apoiadores são na cidade. Sim. Então também tem aquele envolvimento. Agora sim, de coração, se você for parar para pensar todas as transmissões que tiveram esse ano, a nossa foi a mais imparcial possível. Porque teve pessoal de Vilhena que era já do clube, era a TV do Vilhena.
Teve de Paraná, que é a TV Galo, que é a TV de Paraná. Teve de Porto Velho, que é a TV do Porto Velho, que era a MBC, que não era uma TV do União. Teve um contrato com a União. E aí a gente procurava levar ali na maior parcialidade. Mas o jogo em si, tudo que aconteceu também, acaba mexendo com a gente. Ali o que aconteceu por trás foi o que prejudicou, né? Infelizmente. E eu fiz questão de vir com a camiseta do União, porque além de ser do União, também é de Cacoal. Então, por onde eu for, vou levar a camiseta do União de Cacoal. Legal. Mas pra você ver como que é a questão de... O Diego é muito novo na área, então você vê coisas, qualidade que tem veterano que não faz. Eu tava assistindo e vi ele falando, gente, aqui a gente vai ter que ser profissional e atender também o público de Ariquemes, que é torcedor. Na hora dele gritar o gol do Ariquemes, ele gritou um gol forte. Eu falei, não, grita um gol Mas meu é isso, porque o cara que tá torcendo do outro lado, Thiago, ele não quer saber se o cara que tá narrando tá passando emoção só pro cara que tá torcendo pro União. É verdade, tem que tem os passar dois torcedores, né? Pros dois torcedores, e ele soube fazer, né? Isso era bacana a gente ver isso. É profissionalismo. Legal. Vou me despedir aqui da galera. Finalizamos o episódio 2 aqui do ProsperaCast. Diego, esse projeto que eu tenho é para a gente trazer empreendedores para contar as histórias de sucesso, né, que eles têm justamente para incentivar quem assiste. E hoje foi depois. 3 em 1, né? Era para ser Diego. Não, 3 quase. Foi uma parte. Mas o bom é isso. Vai ter muita história. Quando você fala de futebol, fala de pescaria, resenha, né? Do início do Diego aí não tem jeito. Tem que juntar a galera. Vira festa, vira festa. Vira festa. Então, o projeto é justamente isso, a gente trazer profissionais liberais, vai ter médicos aqui para falar sobre assuntos, dar dicas de saúde, né? Pessoas chaves da nossa cidade para trazer notícia, contar a tua história de vida. A maioria das vezes é para impactar quem está do outro lado e saber que ele também tem potencial para alcançar o que ele quiser se ele se dispor a isso. Né? O nosso objetivo é esse, o Marquinhos é o parceiro que a gente tem aqui. Hoje não fala mais sócio, fala parceiro? Eu acho um negócio bem legal a parceria, porque hoje qualquer um de nós aqui que procurar para atender em alguma forma que você não está conseguindo, você vai ser parceiro. Eu não nego. Isso aí eu falo sempre, gente, eu não nego. Se você está negando, você está sendo... Eu acho um péssimo profissional, entendeu? E a gente está aí nessa parceria para colocar no ar o ProsperaCast. No episódio 2 já temos uma lista de participantes aí que vai participar conosco, né? E alguns que a gente ainda não colocou na lista para convidar, inclusive o Valdeci. Vamos ver se ele vai aceitar o meu convite para vir aqui contar a história dele. Mas quero te agradecer. Obrigado, Diego, por ter participado aqui. Obrigado por ser esse cara que sempre está se colocando à disposição para ajudar, seja quem for, né? Eu sei que seu telefone pipoca no início, estava me falando aqui das mais diversas situações do que acontece. Eu tenho aprendido muito com as pessoas que estão ao meu redor. Então aqui eu agradeço também o Frisman, que a gente se aproximou muito no último ano. Venho aprendendo com ele, tem uma parceria legal ali também. O Marquinhos, que está aqui fazendo a diferença aí para o ar, esse ProsperaCast, colocando esse projeto para que ele possa funcionar sozinho. Eu acho que eu não conseguia fazer nem uma live só no Instagram com esse objetivo que a gente tem aqui hoje. Então agradeço de coração a sua participação, vocês que estão aqui. Vamos continuar a nossa resenha ali fora, comendo peixinho. E agradecer você que acompanhou a gente aqui até agora, você que está vendo gravado, né, continue nos assistindo. A transmissão ela é no YouTube, no Facebook, no Instagram. Se vocês quiserem seguir lá, Thiago Silva com th.ga. Qual que é o seu Instagram? Diego Maia Cacoal. Vai mudar Diego Maia Porto Velho? Não. Então estou pensando em colocar, na verdade, não Diego Maia Porto Velho. Estou pensando depois, eu quero até ver com você como que eu coloco. Não é Diego Maia Cacoal, nem Diego Maia Porto Velho, Diego Maia Rondônia, né? Pronto. Legal. A gente vai ver algo legal aí para melhorar os buscadores, as pessoas te encontrarem mais rápido. Só lembrando, o suco de hoje foi eu fiz. A gente falou aqui que de muito de peixe, né? Mas o Marquinho mexe com abelha, e cria abelha. Né? A abelha não pesca no anzol, não. Né? Não pega no anzol. Eu quero saber da lista. Da lista? Ah, tá. Vamos pescar. Vamos ver qual. Coloca ele. O Diego tá na lista já de novo. Bota ele no lugar de Diego. O Diego tá indo embora aí. Dia 2 era a lista, né? Dia 2 de? Dia 2 de maio era a lista. Terça-feira? Isso. Tá bem aí. Dia Substituiu o Diego aqui pelo Marquinhos.
Muito obrigado a todos vocês que participaram. O programa o podcast ele acontece de 15 em 15 dias, todas as quartas-feiras às 20 horas, no mesmo local, no mesmo canal. E assim a gente vai trazendo informações, vai ajudando vocês que estão em casa e também fazendo essa resenha gostosa aqui com os parceiros e amigos que a gente tem. Fiquem com Deus, que Deus abençoe o restante da semana de vocês aí. A gente tem um fim de semana prolongado, né? Diego Maia vai estar no programa até sexta-feira. Então, na hora do almoço, liguem lá na TV Alamanda, no Comando Policial, acompanhem os últimos dias do Diego aqui em Cacau. Tenho certeza que vai estar voltando sempre aqui, né, Diego? A família está aqui? Sim, pelo menos uma vez no mês tem que vir aqui, né? Legal. A namorada fica aqui? Não. Solteiro. Mas eu fiquei sabendo, tem um negócio lá em Porto Velho. Solteiro. Pessoal, até mais. Fiquem com Deus. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Tchau, tchau.